Olá, queridos, muito prazer que estamos juntos, depois deste forte temporal, dessas circunstâncias adversas que nós estamos tendo ainda, estamos atravessando, cada um de nós está atravessando as adversidades, as grandes adversidades, ou melhor, eu vou dizer a pontinha do iceberg, porque muitas outras coisas ainda maiores vão sobrevir sobre a terra. Talvez agora nesse tempo não, por enquanto, porque há um tempo em que nós teremos para nos prepararmos, para semearmos a semente da palavra de Deus por toda a terra. É importante que você saiba que não é destruição agora, esse tempo não é um tempo de destruição, mas um tempo de preparação, um tempo que todos nós precisamos nos prepararmos, estarmos prontos e preparados para o que há de vir. Porque hão de vir grandes coisas para o Brasil. Eu considero que o Brasil vai estar, se não a segunda potência mundial, o grande celeiro do mundo, não somente de alimentos, de exportação de produtos, mas também o grande celeiro para exportar missionários por todo o mundo, por toda a terra, levando a palavra de Deus. É um tempo de despertamento. Se você olhar para o Apocalipse, quando estavam vindo as pragas, quando ali das trombetas, se eu não me engano, é o capítulo 16 de Apocalipse, 15 e 16 de Apocalipse, quanto mais se intensificavam as pragas, quando os terremotos vinham, diz que haverá um grande terremoto sobre a face da terra, que vai cobrir toda a terra, vai escurecer toda a terra e vai cair um líquido sobre os mares, sobre os rios, sobre as águas e tornarão as águas amargas. Então vai ter grandes sofrimentos, mas isso é uma entrefase entre o arrebatamento da igreja e a grande tribulação. E nós queremos, claro, que todas as pessoas passem pelo arrebatamento da igreja, que você suba ao encontro do Senhor nos ares. Mas no presente momento nós estamos numa provação. Eu e você estamos sendo provados. Eu e você estamos em um período probatório da nossa fé. A nossa fé está sendo lapidada, a nossa fé está sendo trabalhada, a nossa fé está sendo colocada em xeque para ver até onde é o Getsemane da nossa fé, ou a elasticidade da nossa fé. Ou seja, se eu vou sucumbir, se você vai sucumbir, se nós vamos enfrentar todas as batalhas e atravessar estas batalhas e lá na frente ainda sairmos vencedores. Eu creio nessa palavra, eu creio que você e eu vamos sair vencedores. Eu tenho uma palavra de Deus para você, muito importante nesse tempo: tenha fé. Essa é a palavra de hoje, tenha fé. Eu creio que muitas pessoas não estão tendo fé porque têm se ocupado muito com coisas que não são de edificação da sua fé. Muitas pessoas têm utilizado o expediente do seu tempo, ou mesmo das provações, para usarem o expediente da sua fala, para denegrir, para derrubar, para escarnecer, para criar achismos aqui, achismos ali. Eu quero dizer para você que é um tempo de provação, é um tempo de fundamentação da nossa fé. Eu creio, e você, eu creio que vai entender, que é um tempo de fundamentar a nossa fé. Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento. Então, eu preciso fundamentar a minha fé. Então, as adversidades, os problemas, as dificuldades, as intempéries não são provas suficientes, porque a Bíblia diz que neste mundo vocês vão padecer aflições, vocês vão padecer estes tipos de problemas. Mas tem de bom ânimo, o que Jesus disse? Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Nós vencemos o mundo. E assim como Jesus venceu, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes por amor de todos nós o entregou. Então nós também temos capacidade de atravessar, de enfrentar e de sairmos vencedores. Um texto que eu quero que você preste muita atenção, que está ali em 1 Samuel, capítulo 17, versos 31 e 37, que é a fundamentação daquilo que eu quero falar para você. Capítulos 17, versos 31 a 37. Davi disse a Saul:
não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, olha só, vamos fazer um tempinho aqui. O que Saul disse? Disse isso. Saul disse, Davi disse, o teu servo vai à peleja contra esse filisteu. Mas o rei Saul disse, do momento em que Davi estava na presença do rei Saul, ele disse, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Saul estava dizendo e recomendando Davi, contra o filisteu você não vai poder ir contra ele, para pelejar com ele, porque você ainda é um moço, e este homem é um guerreiro desde a sua mocidade. Então havia uma diferença, uma desproporção de forças. Davi não significava um homem pronto para a peleja, enquanto que o filisteu era um homem pronto, era um homem preparado desde a sua mocidade. Saul estava mentindo? Saul estava negando a amplitude do problema que eles tinham? Não, Saul não estava. Saul estava dizendo realmente, o gigante é forte. Se você notar no mesmo capítulo 17, no verso 11, todos os filhos de Israel temeram e estavam amedrontados. Por quê? Porque ali estavam as fileiras organizadas dos filisteus e as fileiras dos filhos de Israel, uma de frente à outra. E 40 dias, diz a palavra, que eles ficaram ali, os filisteus, afrontando, dizendo palavras pejorativas, de enfraquecimento, palavras em que estas palavras pudessem fazer com que Israel recuasse, Israel se entregasse. Então, eu quero dizer uma coisa, as palavras que os adversários, que as pessoas, que os inimigos, são setas malignas com um único propósito: enfraquecer a sua fé, fazer com que você recue, fazer com que você não vá mais em frente, que você decaia daquele ritmo que você estava com a sua fé. O diabo é ardil, o diabo se articula para destruir você. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Ele anda ao derredor, ele anda bramando como leão. Se ele puder achar uma brecha, então ele vai entrar. Então, nós temos que tapar todas as brechas, nós temos que nos fortalecermos, nós temos que crescer, nós temos que não subestimar o poder do inimigo, mas enfrentá-lo de forma diferente. Davi disse, seguindo o texto da palavra de Deus, quando ele disse que Davi não podia ir contra o filisteu porque Davi era moço, e o filisteu era um homem preparado para a guerra desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Aleluias! Glórias ao nome de Jesus. Ele afrontou. Olha a diferença do rei Saul. Então eu coloco aqui dois quadros de pessoas: aqueles que seguem Saul e aqueles que seguem Davi. Davi tinha um quadro diferente do rei Saul. O rei Saul tinha um quadro de verdade, de fatos, de histórico de guerra daquele que era oponente aos filhos de Israel. Davi, ele não deu ouvidos. Imagine você ficar 40 dias, alguém dizendo para você: você é um derrotado, você não vai conseguir, esse vírus aí vai detonar com você. Se você abrir a janela para pegar um ventinho, pimba, você vai pegar o vírus. O medo te enfraquece. E assim estava Israel, todo acuado e amedrontado. Por quê? Porque tinha um quadro, havia sido pintado um quadro durante 40 dias. Estava ali um quadro de negatividade,
de pessimismo, de afronta, dos filisteus tentando, através da palavra de derrota, somente através da palavra, derrotar Israel, fazer com que Israel se tornasse servo, escravo. Davi disse: olha, assim como eu matei o leão e o urso, assim o teu servo vai derrubar e vai matar esse incircunciso filisteu. Quem é ele para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluias! Essa é a fé que se espera de um homem e de uma mulher de Deus. Essa é a fé. Você não está subestimando o poder do inimigo, a racionalidade, o entendimento e a fragilidade do momento. Mas você é um Davi, é um homem de fé, uma mulher de fé, que olha pelo prisma dos olhos de Deus e não pelos olhos humanos, pelo fatalismo das estratégias humanas. Daí o rei Saul pega então aqui a minha indumentária, pega aqui a minha armadura, te sirva dela, então vai. E ele tentou usar aquela armadura e não. Davi não usou. E ele foi com uma arma de guerra tão pouco convencional, usada para a caça, um estilingue e um alforje de pedras. Então, assim Davi foi. Vamos continuar o texto aqui. Então, e o que ele diz? Eu agarrei ele, o teu servo matou tanto o leão quanto o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Meu amado, Deus não tem te livrado de tantas coisas. Quantas coisas o Senhor já te livrou até esse presente momento? Quantas lutas você sofreu? Quantos problemas você teve na sua vida? Quantas adversidades? Quantas lutas você teve? Quantos problemas e Deus não te ajudou até agora? Não fez você vencer essa batalha até agora? O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele estava dizendo. E o Senhor também me livrará das mãos desse filisteu. Não há filisteu que seja tão forte quanto o Deus que você serve, o Deus que está dentro de você. Ninguém será maior, nenhum vírus, nenhuma desgraça, nenhuma mortandade, nenhuma peste, nada será maior do que o poder de Deus que está na sua vida. Simples assim. Você sabe o que eu estou falando? Eu estou falando de uma fé que não olha os obstáculos como o homem olha, que olha as dificuldades, as interferências, as setas, as falas do diabo. Eu estou falando de uma pessoa que vê as coisas como Deus vê, olhando de cima para baixo, não de baixo para cima. Assim como Deus livrou do leão e do urso a Davi, e que também ele falou que Deus iria livrá-lo da mão do filisteu. Assim somos nós. Eu estou livre, eu estou imune porque o Senhor está comigo. Eu tenho a marca do sangue, eu coloquei a marca do sangue nos umbrais das portas da minha casa, e você tem a marca do sangue de Cristo na sua vida. E por isso tem que estar confiante, por isso tem que estar firme, por isso não pode cochear entre dois pensamentos, como foi a proposta lá de Elias no Monte Carmelo, quando ele lutava contra 400 profetas de Baal e mais 400 profetas de Baal e 450 profetas de Acera. Ele disse assim: por que cocheais entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segui-o. Se Deus é Deus, segui a Deus, o Deus do céu. Então nós não podemos ficar divididos. Ai, que medo, que temor. Eu estou igual aos filhos de Israel. Meu Deus, estou tremendo as minhas canelas. Não. Por que cocheais entre dois pensamentos? Então, é o que a palavra de Deus diz a respeito de nós. O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, também me livrará da mão do filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E eu digo para você, o Senhor
é contigo, o Senhor é conosco. O Senhor é conosco em tudo que nós fizermos. Quando nós andamos na luz da sua palavra, Ele é com você, Ele é conosco, Ele é com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Quando você tem o direcionamento, o posicionamento em Deus, quando você tem uma estrutura pela palavra de Deus, você não teme o mal, você não teme o mal. Vamos mais à frente. Não devemos subestimar a força do inimigo, porém, exaltarmos o poder que há no nosso Deus. Você deve não exaltar a força do inimigo, mas exaltar a força do seu Deus. Você já imaginou eu começar a dizer assim, me deu uma dorzinha de cabeça, essa dor de cabeça vai me matar. Meu Deus, esse pé tá doendo aqui, eu não posso calçar sapato nenhum, daqui a pouco eu vou perder o meu pé, sabe? Você começa a exaltar o poder do problema. O diabo já é poderoso do jeito que ele é, não precisa dar mais gás ou jogar mais gasolina nessa fogueira. Você tem que exaltar o poder do Deus que você serve, o poder do Deus que nós servimos. Isso sim nós temos que exaltar. Não permita e não dê brechas mediante a tua fala. Eu já falei isso, que nós temos o poder da palavra. O poder da palavra. Tiago já falava que a língua é um pequeno membro que um grande fogo espalha e é capaz de transtornar os rumos da natureza humana. Então, através da fala, eu posso transtornar a minha vida, um projeto, um sonho que eu tenho por causa da fala. Lá em Provérbios 8:21 diz: vida ou morte estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então é preciso tomar o cuidado de não exaltar o poder de fogo que tem o inimigo, mas exaltar as saídas que o nosso Deus tem para toda circunstância negativa através da palavra de Deus. Assim como para as enfermidades de modo geral, Salmo 103:3 diz assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Então, a palavra de Deus está dizendo que Ele sara as minhas enfermidades. Por que eu tenho que estar dizendo, essa doença vai me matar, essa dor de cabeça vai me matar? É Ele que sara, eu tenho que confessar, Ele sara as minhas enfermidades, Ele já sarou as minhas enfermidades, eu tomo posse dessa vitória para a minha vida. Não ficar tosquenejando ou cocheando entre dois pensamentos. Tiago 1:6 diz assim: não pense que tal homem receberá de Deus alguma coisa, homem de ânimo dobre e inconstante nos seus caminhos. Então, é preciso entendermos que se nós ficarmos vacilantes com a nossa confissão, nós vamos cair no buraco. Você vai cair no buraco e a tua fé, ela vai se desarrumar, vai enfraquecer. Então, eu gostaria que você pensasse nisso. 1 João, muitas coisas, muito que as pessoas têm é porque... muitas coisas que acontecem com aquelas pessoas é porque elas têm muito medo, elas se enfraquecem, elas não sabem o poder que o Deus delas tem, porque muitas delas não têm intimidade com o seu Deus. E pelo fato de não ter intimidade com o seu Deus, então não sabe o poder que seu Deus tem para poder livrá-las das circunstâncias difíceis. Se você não tiver uma vida de comunhão com Deus, de conhecimento em Deus, você não vai saber o poder que o seu Deus tem para poder livrar você. Aí vem o medo, vem a desgraça. Então vamos lá. O que diz Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu preciso conhecer Deus para saber que Ele tem galardões, que Ele tem bênçãos, que Ele tem livramento, que Ele tem poder para a minha vida. 1 João 4:4 diz assim: filhinhos, vós sois de Deus. Eu acho lindo esse texto. E tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Confessa aí onde você estiver. Confessa a igreja do modo geral. Maior é aquele que está em mim do que aquele que opera no mundo, que aquele que está no mundo, daquele que é cheio de bagagem maligna, que é cheio de enfermidade, que é cheio de conspiração, que é cheio de maledicência. Maior é Deus que está em mim, igreja do Senhor.
você sabe o que você tem dentro de você? Você tem o poder de Deus. Você tem o poder de Deus para confessar, para expulsar o diabo, para expulsar as enfermidades, para arrancar o mal, para atrair a provisão e a prosperidade para a sua vida. Não faça desse momento tão passageiro um momento de derrotismo, de desgraça. Não recue em nome de Jesus, porque ele diz na sua palavra em 1 João 4,4, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É isso. Você pode rejeitar, você pode até confessar ao contrário, mas Deus não mudará a sua palavra. E aquele que quer vai se apropriar dessa palavra e vai viver uma vida intensa diante de Deus. Vai viver uma vida de prosperidade, uma vida onde vai romper com todas as ciladas do inimigo, em nome de Jesus. Romanos ainda 8:31 e depois o 37, vamos lá. O que diz a palavra? Que diremos, pois, a estas coisas? Que diz a palavra? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, a estas adversidades, aos problemas, às dificuldades, às privações? O que diremos, pois, a tudo que estamos passando, a tudo que estamos vendo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém será contra você. Não tenhas medo. Ninguém será contra nós, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Creia na palavra. Deus está falando com você nessa hora. Deus está falando conosco nessa hora. Ele é maior dentro de mim. Ele é maior na sua vida, no seu casamento, nas suas coisas, nos seus negócios. Ainda que você pense, ainda que o teu olhar tenha visto, tenha podido ver um declínio, mas Deus não vê como um declínio isso. Deus não vê como uma queda. Deus não vê como um problema, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus não vê como nós vemos. Deus vê em tudo oportunidades e nós não. Muitos ficamos desesperados. Então, veja nesse momento oportunidades para você vencer. Veja a oportunidade que Deus está te dando, que Deus está nos dando para vencermos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Pode dizer aí, ninguém, 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 ninguém. Ninguém será contra nós, porque Deus é maior dentro de você. Agora, eu vou dizer para você, você pode deixar Deus pequeno dentro de você. Você pode até extinguir o Espírito Santo ou entristecer o Espírito Santo. Você pode fazer com que ele desapareça de dentro de você. Por quê? Porque você não lê mais a palavra, não medita na palavra, não tem uma vida cotidiana regrada na oração, então você se afasta de Deus, se afasta do melhor de Deus, você acaba apagando o poder do Espírito Santo, e apagando o poder do Espírito Santo, a primeira coisa que apaga dentro de você é a alegria. Você começa a ficar uma pessoa triste, começa a ficar uma pessoa que já é mais amarga, que já é mais bruta. E por quê? Tudo porque você se afasta de Deus, se afasta da palavra, se afasta da oração. Então é preciso repensar. Você pode ter esse mesmo Deus. Que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós? Quem será contra nós? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele será maior enquanto você estiver se abastecendo e absorvendo tudo aquilo da parte dele para você, para a sua vida. Cresça em Deus, cresça no Espírito Santo. Não devemos temer, porque o temor tem levado muitas pessoas à derrota. O temor foi a arma principal dos filisteus
contra Israel. O temor, em vários versículos ali, a Bíblia mostra que tanto o rei máximo, o rei Saul, o rei máximo disse que tinha medo, que ninguém estava pronto para lutar contra o filisteu. E até fez sugestões negativas para Davi. Todos eles estavam apavorados com a adversidade, com o problema. Era real o problema, era real a adversidade. Era inegável, estava ali. Mas Davi disse: o teu servo, tanto o leão quanto o urso for ao chão, esse incircunciso vai ser igual. O teu servo vai derrotar ele. Quem é ele para afrontar o exército do Deus vivo? Nós somos o exército do Deus vivo. Você é o exército do Deus vivo que vai habitar a eternidade para sempre com Deus. E estamos neste intervalo, nesta entre-safra da grande colheita dos remidos para estarem para sempre com o Senhor. Estamos esperando, como está lá escrito em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, quando aguardamos o grande ressoar da trombeta de Deus e o grande ajuntamento dos escolhidos indo até as nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Estamos nessa entre-safra. Por que entre-safra? Porque é um período de maturidade para a colheita, para a grande colheita, para o grande momento que nós vamos estar para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor. Aí o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Aí lá não vai ter mais luta, não vai ter ciência, não vai ter mais obra. Lá nós estaremos amparados e o Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. Então, não tenha medo. Não tenha medo. 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Se você tiver medo, então muitas coisas podem acontecer. Ora, o medo produz tormento. Então, o que ele está dizendo é que o medo, ele te tira a estabilidade. Te tira a estabilidade emocional, ficando propenso a aderir outras doenças, outros problemas, a virem dificuldades na área financeira e etc. Então, ele diz aqui, produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. É preciso então livrar-se do medo. E para você livrar-se do medo, você precisa edificar-se com a palavra de Deus. Edificar-se confessando, trazendo palavra de vitória para dentro de você. Porque nós de nós mesmos não podemos manutenir uma condição de alguém que está firme, que está forte, que está otimista. Não. Mas a palavra de Deus dentro de nós, ela é capaz e suficiente para colocar dentro de nós fundamentos tão fortes e tão firmes, de modo que nós não vamos nos abalar. A sua estabilidade, a minha estabilidade emocional vai ficar de pé, porque nós cremos num Deus que vela pela sua palavra para cumprir, num Deus que tudo pode, num Deus que tudo faz. É isso que eu creio. Outro texto que a Bíblia diz, 1 João, agora nós falamos 1 João 4 e 18, agora 1 João 5 e 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus, você nasceu de novo, teve teu espírito recriado, transformado, está em ti já a nova natureza, você já aceitou Cristo como Senhor na sua vida. Você já é um daqueles que vão engrossar a grande multidão que vai subir para a eternidade com Cristo. Então, a Bíblia está dizendo, 1 João 5,4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Eu venço o mundo e você também vence o mundo. Nós vencemos o mundo. Isso quer dizer que é todo o conteúdo de adversidade que o mundo possa ter, nós vencemos. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. E ele continua dizendo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. É mediante a fé, é a nossa fé. É mediante a nossa fé
que nós vencemos o mundo. Se você estiver, na verdade, a falta de fé, ela é representada mediante as nossas atitudes. As nossas atitudes tanto correspondem a uma pessoa que está agindo em fé, ou as nossas atitudes correspondem a uma pessoa fracassada, a uma pessoa derrotada, a uma pessoa sem forças. Então, ele está dizendo que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Eu quero dizer para você agora, em nome de Jesus, a vitória que vai fazer com que você vença os teus problemas, as tuas dificuldades, a vitória que vai fazer com que você não perca o emprego, a vitória que vai fazer com que os teus negócios vão para frente, é a sua fé. Se você estiver edificado na sua fé, se você estiver confessando a palavra de Deus do jeito que ela manda, se você estiver orando no Espírito Santo como você deve orar, e orando em todo o tempo no Espírito Santo, Efésios 6,18, né? Mas vós, amados, Judas 20, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, edificando sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então é preciso tomar alguns posicionamentos, tomar algumas atitudes, ter algum tipo de disciplina para estar na frente, enfim, estar com regrado diante de Deus, para crescer na fé. É como se você faz uma faculdade, faz um curso e não estuda, o que acontece? Você não vai conseguir. Você não tem como conseguir vencer ou ultrapassar aqueles limites. Você tem que ter uma disciplina de estudo, etc. e tal. Assim é a fé. Você não vai crescer na fé. Você não vai se levantar em fé se você não orar, se você não meditar na palavra, se você não se deter diante da palavra. Você não vai se fortalecer. Então, o que a palavra de Deus diz, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Por isso que o texto diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, Hebreus 11:1. Ela é o firme fundamento. Ninguém vai poder ter fé se não tiver o fundamento. E o fundamento é algo que não aparece. Por isso que as pessoas, muitas delas, acham que não está acontecendo. Ela não está vendo o resultado. Muitas pessoas têm dito, pastor, mas eu tenho orado tanto e não vejo. Olha, a oração é para criar o fundamento, é para ter raízes, e raízes você não enxerga, ela está ali para sustentar a edificação. Então, quanto mais você ora, mais raízes são projetadas para o fundo. Quanto mais você ora, menos você enxerga, mas o Deus que faz com que você crie raízes, vai te projetar para cima, e todo o peso necessário você vai poder suportar, porque você está sob a rocha, um fundamento firme, um fundamento sólido. É isso que eu digo para você. Então, a fé é o firme, você se firma mediante a palavra de Deus. Recomendações de Josué lá em capítulo 1, ele disse, olha, nós temos a Canaã. E você lembra os 12 espias que foram lá? Os 12 espias foram e viram o fruto da terra, era coisa linda, trouxeram aquele cacho que 2 homens tiveram que carregar. E mesmo assim, 10 dos homens que espiaram a terra desanimaram o povo e dizendo, realmente, a terra mana leite e mel, porém estão lá homens valentes, gigantes, homens, e nós somos como pão na boca deles, nós não poderemos ir. Josué e Caleb disse, olha, a terra de fato é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará lá dentro daquela terra. Aleluia! Em contrapartida de 10 espias, azarados, desastrados, com palavras de maldição, difamando a terra, estava lá Josué e Caleb. A terra é muitíssimo boa. Eu quero dizer para você, o nosso Brasil é uma terra deleitosa e muitíssimo boa. O nosso Brasil é uma terra deleitosa e muitíssimo boa. Aleluias, aleluias. Não fique dando ouvido para aquelas pessoas. Não fique dando ouvidos para aquelas pessoas que nada têm, que nada fazem. Não fique dando ouvido para os derrotistas. Não fique aumentando o poder que o diabo tem. Não replique desgraça no Facebook, nem no Instagram, e nem no Twitter, e nem sei lá no que. Não replique desgraças. Não fomente o poder que o diabo tem. Pastor, mas eu estou só alertando as pessoas. Alertando, tudo bem, nós temos que alertar. Mas temos que ter modo
jeito para a coisa, porque nós estamos fomentando o medo no coração das pessoas, a desgraça no coração das pessoas. Elas precisam sim ser disciplinadas, claro, todos nós precisamos ser disciplinados e orientados, mas o medo é o ingrediente fatalista que tem derrotado muitas pessoas e que tem desanimado muitas pessoas. Então eu quero que você se levante em fé, se levante no poder de Deus. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé em Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, meu querido, ninguém. É isso que eu quero dizer a você, que você não fique com medo, que você acredite em Deus, que você não diminua a sua fé, simplesmente porque você não está podendo ir à igreja, porque você não está conseguindo ter uma disciplina legal em casa de oração ou de palavra de Deus. Sei que muitos estão em casa e não estão orando. Ah, mas tu foi ver, pastor, alguém te disse? Não, eu sei, porque é entediante, de fato é entediante ficar tanto tempo em casa sem fazer nada. Mas tire parte desse tempo para estar a sós com Deus. Nós precisamos de milagres depois de passar esses problemas. Vamos lá em Mateus capítulo 6, verso 6. Ele diz: tu quando orares, entra para o teu quarto. Qual é o teu problema de ir para o quarto? Qual é o teu problema de estar a sós com Deus? Qual é o teu problema? Ele diz: entra para o teu quarto, mas tu quando orares, entra para o teu quarto e ora o teu Deus que está em secreto, o teu Deus que te vê em secreto, porque o teu Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. Ele quer te recompensar, Ele quer nos recompensar publicamente. Então, o remédio agora para os resultados futuros financeiros da tua vida será se você for para o quarto orar, porque nós não temos meios de controlar nada a partir de agora. As finanças, o teu caixa, você não tem mais condições. Você tem que pedir e clamar a Deus: Deus, eu quero que tu controles o meu caixa, eu quero que tu controles a minha provisão, Senhor. Eu não sei como será o dia de amanhã, mas a palavra de Deus diz que nada vai te faltar, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Está lá em Filipenses capítulo 4, verso 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então não fique temendo se você vai ter perdas financeiras. Não fique temendo, porque o Senhor vai mudar esse jogo já já. O Senhor vai mudar esse jogo. Não é que você está tendo um tipo de dificuldade financeira agora que você não vai ganhar. Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, verso 19, e o meu Deus, ele está dizendo o Deus que ele serve. Você vai ter que dizer a mesma coisa: o Deus que eu sirvo, o meu Deus, suprirá cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. O meu Deus não vai faltar, não vai deixar faltar. Então não diminua a intensidade da sua fé. Continue crendo da mesma forma. O gigante está lá, mas ele vai cair. Davi enfrentou o gigante e o gigante foi ao chão. Então você também, se você enfrentar o gigante, se você disser, olha o problema, você estão dizendo que você é grande, estão dizendo, eu não acho você grande, eu não acho você tão forte assim, eu não acho você tão perigoso assim também. Olha, o rei está dizendo que você é perigoso. Os meus amigos estão dizendo que o problema é grande. Os economistas estão dizendo que vai dar um blackout. Mas o meu Deus está dizendo que não vai dar blackout nenhum. O meu Deus está dizendo para você que você não vai ter blackout na tua vida financeira. Dá para entender, querido? Dá para entender, minha querida? Só o medo produz estatísticas e gráficos de derrota para a sua vida. Só o medo produz estas coisas, esse derrotismo. Mas eu ainda confio no papel. Eu ainda confio em gráficos. Eu confio em dados. Eu confio no meu Deus. Eu confio no meu Deus. E eu quero que você confie em Deus.
Confia no Senhor. Confia no Senhor, os teus pensamentos, os teus sonhos serão estabelecidos. Essa é a palavra de Deus. Vou tomar uma aguinha aqui. Graças a Deus, queridos. Graças a Deus. Nós vamos ficar aqui. Tenha fé. Tenha fé em Deus. Tenha fé no Papai. Tenha fé em Jesus. Ele não vai te deixar só. Ele não vai te deixar só. Confie sempre. Qual é o teu problema? Qual é a dificuldade? Vamos nos dar as mãos agora numa oração. Eu quero recomendar às famílias a partir de agora que você faça uma reunião familiar entre vocês. Faça uma reunião familiar. Quem sabe na quarta-feira a gente pode entrar ao vivo também, orando com vocês. Vamos orar juntos. Não vamos diminuir a nossa fé por causa de um filisteu. Saiba que depois daquele gigante filisteu que Davi matou, levantaram-se outros e todo mundo queria matar um gigante. Depois ficou fácil, todo mundo queria. Então nós vamos matar esse primeiro filisteu agora e vamos buscar matar muitos outros mais. Então nas quartas-feiras, se você pudesse reunir na sua casa, numa reunião de oração lá com seus filhos, com a sua família, seu marido, sua esposa, esteja em oração, leia e medite numa palavra. Você pode meditar o Filipenses capítulo 4, medita lá, confessa essas verdades para a sua vida, para o seu coração. Deus é contigo, Deus é conosco. Vamos estar orando agora, pedindo a Deus essa graça sobre a sua vida. Pai bendito, Rei eterno, no nome de Jesus, Pai. Deus, humanamente nós não temos o controle de absolutamente nada. Humanamente, o nosso olhar, o prisma que nós temos, é um prisma de caos, Pai. Mas nós queremos ver conforme Tu vê. Nós queremos ouvir conforme Tu ouves. E nós queremos falar como Tu falas. Nós queremos ser usados, agirmos conforme a Tua palavra. Ajude o Teu filho, a Tua filha, a confessar vida para o seu corpo. A confessar os salmos de número 91 para a sua vida. Onde 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Pai, no nome de Jesus, eu confesso o Salmos 91 todo para a minha vida, Pai, que nenhum mal atingirá a minha casa, a minha vida, porque eu estou guardado, eu sou guardado. Assim eu luto as minhas guerras, assim eu luto as minhas guerras, assim contigo, Senhor. Então que esse teu filho comece a confessar, Pai, ó Pai, esse temor financeiro, Pai, teu filho, a tua filha, está com um temor profundo financeiramente, Senhor. Eu quero que o Senhor intervenha agora, Senhor. O que o Senhor venha ao encontro agora, Pai, tomando esta causa nas tuas mãos, Pai. E que esta pessoa possa viver um milagre sobrenatural agora, Pai. Pai, assim como os teus filhos que estavam naquele deserto, Pai, que não tinham comida, não tinham água, e estavam à mercê do clima e do tempo. O Senhor era a provisão deles e não faltava o maná, no tempo certo vinha a provisão. E eu continuo confessando, Filipenses 4,19, Pai, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das minhas necessidades. Eu profetizo isso sobre o teu filho, a tua filha, Pai, em o nome de Jesus. Tome posse dessa palavra, meus queridos. Tome posse. Não desanime. Não desanime por coisa alguma. Eu vou deixar meu telefone para você, não tenho como editar aqui. Mas é o 999, prefixo 47, 999 51 77 77. Esse é o prefixo 999 51 77 77. Você quer uma oração, você quer uma ajuda, você quer uma palavra, ligue para nós, ligue para nós. Deus é com você. Continue sendo fiel, forte, valoroso no Senhor, valorosa. Não recue nem 1 milímetro da sua fé. Amém? Porque Deus, isso aí é só um pré-estágio
Deus está provando a fé dos filhos dele, porque é um tempo de provação, é o tempo de julgamento na casa de Deus, para que Deus escolha, como eu falei, os seus 300 de Gideão, 300 capacitados, purificados, preparados. Você é um dos 300 de Gideão. Eu creio nessa palavra. Não baixe a guarda, levante a tua cabeça. Deus abençoe você. Deus abençoe grandemente. Tudo de bom para você. Fique na paz. Eu agradeço a presença de todos vocês que estão aí. Compartilhe. Manda para frente esse vídeo. Se gostou, se não gostou, fale o que você quiser. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.